Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E hoje nós iniciaremos uma série de estudos baseado em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Então serão 10 estudos que nós faremos baseado nesse capítulo, os 10 primeiros versículos deste capítulo, tá certo? Então, nós hoje estudaremos o primeiro versículo desse capítulo 4 de Tiago. Se você quiser saber mais, fique conosco, porque no podcast de hoje, nós vamos examinar com muita tranquilidade esse tema, tá bom? Então, eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, esses textos são aqueles que nós estaremos examinando no estudo de hoje. Ele diz o seguinte: de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vós? Não vem disto, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e em fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Veja, há uma condição aqui que é interessante, porque para que você entenda esse texto, é necessário que você se esvazie de qualquer tipo de orgulho, de conhecimento, de sabedoria humana e atente para as coisas que estão aqui nesses versículos. Vivemos em um mundo marcado por conflitos, marcado por guerras entre nações, marcados por divisões na família, divisões com desentendimentos entre irmãos da igreja, irmãos de carne, crise nos casamentos, lutas interiores que roubam a nossa paz. E embora muitos procurem explicar esses conflitos como fatores sociais, econômicos ou culturais, Tiago aqui nos conduz à verdadeira raiz do problema, o coração humano. Nessa passagem, o apóstolo não culpa as circunstâncias, nem as pessoas ao redor. Ele vai muito além. Ele faz uma pergunta que atravessa os séculos. Qual é essa pergunta? Veja, de onde vêm as guerras e as contendas? A resposta é que elas nascem dos desejos pecaminosos que travam uma batalha dentro de nós. Desejos esses que não querem agradar a Deus. Desejos esses que querem nos afastar mais e mais do nosso foco, que é glorificar a Deus. A mensagem de Tiago continua extremamente atual, porque enquanto o homem não tratar a raiz do pecado, continuará apenas tentando aliviar os sintomas dos conflitos. A Epístola de Tiago foi escrita para os cristãos na época da dispersação, quando eles dispersos pela perseguição, tanto dos religiosos do judaísmo quanto das autoridades romanas, eles enfrentavam perseguições das mais diversas e dificuldades.
No entanto, além das pressões externas, havia conflitos internos entre os próprios irmãos. Porque depois de contrastar a sabedoria terrena com a sabedoria do alto, do capítulo 3, Tiago revela agora a origem da falta de paz que estava tendo entre aquelas pessoas que se diziam cristãs. E ele dizia, olha, o problema nunca foi apenas externo, sempre foi interno. E ele mostra alguns pontos pelos quais esses problemas existiam e tinha a sua fundamentação no interior do ser humano. Primeiro ele diz que os conflitos exteriores, eles revelavam uma guerra interior. Como é que ele diz isso? Com a pergunta, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Então Tiago utiliza aqui palavras fortes. Ele chama guerra para descrever conflitos constantes. E usa a palavra contenda para descrever ou referir-se a discussões do dia a dia, das brigas do cotidiano que estava havendo entre aquelas igrejas. E ele mostra que toda guerra visível, ela começa no invisível, numa guerra invisível. Muitas pessoas culpam o cônjuge, culpa o governo, culpa os filhos, culpa a igreja, culpa o trabalho, culpa tudo e todos pelos seus problemas, mas não olha para dentro de si o real local em que os problemas se fundamentam. Entretanto, Tiago afirma que o maior campo de batalha é o coração humano. O coração humano, e que Jesus, ele também falou nesse tema, quando ele disse, porque do coração procede os maus desígnios, conforme está lá em Mateus 15, 19. Então, o pecado nasce internamente antes de aparecer externamente. Sempre que surgir um conflito, antes de perguntar quem está errado, pergunte a si mesmo: o que está acontecendo dentro do meu coração com respeito a esse assunto? Aí você vai saber a resposta. A segunda prova de que as coisas nascem no nosso interior, os problemas, as intrigas, é que os desejos desordenados, eles escravizam o ser humano. E ele, quando pergunta de onde vêm os conflitos, ele responde: dos prazeres que milita a vossa carne. Olha, a palavra prazeres traduz um termo grego chamado hedonê, que é de onde vem a palavra hedonismo. São desejos que procuram a satisfação acima da vontade de Deus. Satisfação essa que é muito carnal, é muito humana. E são desejos que procuram satisfazer a sua vontade acima de todas as coisas. Não são apenas desejos materiais. São desejo de reconhecimento, desejo de controle, desejo de poder, desejo de vencer a discussão, desejo de ser sempre elogiado, de ter sempre razão. Esse é o verdadeiro desejo dos corações.
Porque aquele coração que não foi submetido ao controle do Espírito Santo ainda, eles assumem o senhorio daquela vida. E quando esse desejo assume o governo da vida, torna-se um ídolo para essa pessoa. Calvino dizia uma coisa interessante. Ele dizia: o coração humano é uma fábrica de ídolos. E é verdade. E é verdade. Porque os desejos passam a governar as decisões. O resultado é inevitável, são os conflitos. Os conflitos. Então, esses conflitos, eles tendem a aumentar à medida que não forem tratados. Nem todo conflito nasce porque alguém nos fez mal. Muitos desses conflitos nascem pelo nosso próprio poder ou desejo de manter-se na razão, de não serem contrariados. E aí ele continua aqui mostrando um outro fator. Em terceiro lugar, a batalha entre a carne e o espírito. Embora Tiago não mencione explicitamente o Espírito Santo nesse versículo, toda a Escritura ensina que existe uma guerra espiritual dentro de cada cristão. Paulo escreve isso quando ele diz: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. A carne deseja orgulho, ambição, egoísmo, vingança. A carne deseja competição, a carne deseja inveja. Então, tudo isso é o poder da carne. É a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Veja, o Espírito, por sua vez, ele produz o seu fruto: amor, paz, mansidão, domínio próprio, bondade. Todos enfrentam essa batalha diariamente. Todos nós enfrentamos. Ninguém foge a essa questão. O problema não é sentir a luta. O problema é alimentar a carne. Alimentar a carne. Porque quanto mais alimentamos ressentimento, angústia, uma rede social tóxica, uma inveja incontida ou às vezes até contida, uma necessidade de comparação, essa vantagem de que o ego seja maior do que nós mesmos, quanto mais buscamos essas coisas, mais forte a carne se torna. Mais forte a carne se torna. Agora, você quer aprender a fazer com que o Espírito vença nessa disputa? Então, desenvolva uma prática de oração, leitura das Escrituras, comunhão com Deus, obediência à palavra de Deus. Então, essas condições fortalecem e faz com que a ação do Espírito ela fique mais fortalecida e a atuação do Espírito Santo na nossa vida seja mais evidente. A quarta condição da maldade que está dentro de nós é a cobiça, que gera frustração permanente. Veja o que é que ele diz aqui no versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Por que ele diz isso? Tiago descreve uma sequência devastadora de sentimentos, de posicionamentos da nossa carne,
que não agrada a Deus. E ele diz que primeiro o homem deseja, depois do desejo que ele tem, ele se transforma, esse desejo se transforma em cobiça. E a cobiça leva à inveja, e a inveja leva a disputas, e essas disputas finalmente chegam aos conflitos, que são dos mais diversos. Então, quem vive dominado pela cobiça, nunca encontra satisfação naquilo que tem. Por isso você vai ver tanta gente que tem coisas, que recebem até bênção, mas não agradecem, porque os seus olhos estão lá na frente, cobiçando algo que ainda não tenha. Mas sempre vai querer mais, porque a medida do querer nunca se esgota. E sempre vai haver essa comparação. Sempre vai haver essa comparação. E essa comparação vai gerar disputa. E essa disputa, ela faz com que haja uma perca da paz, ou uma perda da paz. Certo? Porque a paz desaparece. A paz desaparece. O coração governado pela cobiça jamais experimenta contentamento. Jamais. Então, o quinto ponto que o escritor aqui nos mostra como fonte dos nossos conflitos é que não buscamos a verdadeira fonte da resolução do conflito. Tiago apresenta ao longo do capítulo o caminho da restauração. Reconhecer a verdadeira raiz. Não apenas culpar circunstâncias. Não apenas culpar as pessoas que estão ao nosso derredor. Mas confessar o pecado do coração. É o coração que surge essas coisas. Então, uma outra questão aqui que ele pede para que nós façamos é submeter-se completamente a Deus. Porque mais adiante nesse livro, ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha, a paz começa quando Cristo ocupa o trono da nossa vida, do nosso coração. Então, devemos aproveitar essa ocupação bendita e alimentar o Espírito. Alimentar o Espírito. A vida cristã não consiste apenas em evitar o pecado, mas em cultivar a comunhão com Deus. E uma outra dica que ele nos dá: aprendamos a depender de Deus. Tiago conclui o versículo 2 dizendo: não tendes porque não pedis. Nós não vemos tanta gente pedindo as coisas a Deus. Por que ele diz aqui que não tem porque não pedem? Veja, muitas vezes nós queremos retirar aquilo que precisamos das pessoas. Em vez de lutar contra pessoas, devemos aprender a buscar a Deus de coração, a pedir a Deus com humildade. O coração, ele é o caminho para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, quando você submete o seu coração, a sua vontade, o seu desejo a Deus, através da oração, através de uma atitude de humildade, não de orgulho, através de um posicionamento em que você sabe que precisa da graça de Deus, e essa graça possivelmente vai substituir a disputa. E você passa a querer não disputar com o ser humano. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra poderes e potestades
que tentam nos afastar de Deus, nos afastar da comunhão com Deus. Tiago ele nos ensina que os conflitos, ele não começa do lado de fora dos nossos relacionamentos, nas circunstâncias da vida, mas os conflitos começam com aquilo que guardamos no coração. Quantos não guardam angústia, frustração, decepção, não é? Raiva incontida, inveja, tanta coisa que você guarda da sua vida, do seu passado, que estão impedindo que você desenvolva uma vida de comunhão com Deus de forma equilibrada. Enquanto houver esses desejos pecaminosos comandando o seu coração, governando a sua vida, vai haver guerra, vai haver conflitos, porque as pessoas, elas deixam de olhar o que é essencial e para ouvir o supérfluo. Aquilo que não constrói, simplesmente é uma forma de nós nos autodestruir. Então, somente Cristo pode transformar o interior do ser humano. Então, essa é a dica para nós. Quando o Espírito Santo governa o coração, veja só que coisa interessante. A ira dá lugar ao perdão, a inveja transforma-se em gratidão, o orgulho cede lugar à humildade, as contendas são substituídas pela paz. Então você pode ver que nessa condição, a solução para os conflitos humanos não estão neste mundo, não estão nas coisas do mundo, não estão nas pessoas ao nosso redor, mas sim em permitir que Deus transforme o nosso coração. Então, essa é uma palavra muito boa para nós. Examinemos a nossa vida diariamente, o nosso coração, antes de julgar alguém, antes de criticar alguém, examinemos o nosso coração. Identifique lá dentro desejos que têm ocupado o lugar de Deus. Veja se você está alimentando o espírito ou alimentando a carne. E por fim, lembre-se que a paz verdadeira, ela só é encontrada em Cristo. Por isso que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então, a paz de Cristo tem que ser o termômetro que meça a nossa fé, a nossa vida espiritual e o nosso testemunho neste mundo. Então, se o podcast de hoje te ajudou de alguma forma, você aprendeu algo novo, comente aqui, dê o seu like e mostre para outras pessoas, porque tem muita gente que precisa ouvir essas palavras e precisa correr, porque o tempo é curto e um dia nós estaremos na presença de Deus. Não sejamos enganados pelas circunstâncias, nem pelas tentações do mundo. Busquemos a presença do Senhor enquanto se pode achar. Amém? Fica com Deus, nós nos veremos no nosso próximo podcast.